Olá! Hoje, 22 de maio, é o Dia Mundial da Biodiversidade. Para marcar a data, o Senado promove um colóquio internacional sobre Constituição, Meio Ambiente e Direitos Humanos. O evento tenta alertar sobre a perda crescente de espécies animais e vegetais do planeta, além de apontar caminhos para fortalecer a legislação ambiental e o intercâmbio entre os países sobre o tema. Acompanhe na reportagem de André Luiz Rego. Estimativas científicas apontam que o planeta Terra possui 2 milhões de espécies conhecidas em sua biodiversidade. Mas ainda existem milhões de espécies desconhecidas. Somente na floresta amazônica, calcula-se que 4.000 espécies de árvores ainda não foram registradas. Muitos animais, plantas e até espécies microbianas podem se extinguir antes de serem estudadas. O desafio da humanidade para os próximos 50 anos é impedir o ritmo avassalador no desaparecimento de espécies. Segundo o Panorama Global da Biodiversidade, relatório publicado pela ONU no ano de 2010, entre 1970 e 2006, 30% das espécies de vertebrados do planeta desapareceram. O relatório também aponta um declínio de 40% das espécies de peixes e 42% das espécies de anfíbios. A situação no Brasil é ainda mais sensível porque o país reúne 1/5 da biodiversidade do planeta. Em um cenário de mudanças climáticas, o desaparecimento de espécies pode se tornar ainda mais intenso. Para reverter esta situação, de acordo com os participantes do colóquio internacional, só há um caminho: investimentos pesados e ação coordenada em nível internacional entre legislativos, governos e os poderes da justiça. O senador Jorge Viana, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, explicou os objetivos do evento internacional que reúne juízes e especialistas da área do direito ambiental. A ideia, de fato, é avançar, é discutir o estado de direito ambiental, trabalhar uma análise da governança do aparato legal ambiental. E o melhor que podemos fazer para realizar bem um debate que possa ser promissor é fazer uma casa legislativa. O ministro do STJ, Herman Benjamin, afirmou que é preciso assimilar uma visão holística sobre o meio ambiente para facilitar o trabalho dos juízes. O juiz não entende muito esta relação entre água e flora, ou entre flora e fauna, e destes elementos com o todo, que é o meio ambiente, e até mesmo com o clima do planeta, na sua perspectiva aí mais geral possível. O representante da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, John Knox, afirmou que hoje há um entendimento consolidado em várias constituições do mundo de que a degradação ambiental afeta diretamente os direitos humanos. As pessoas começaram a discutir nos tribunais ambientais que o dano ambiental interfere com a sua capacidade de usufruir dos direitos humanos básicos, mesmo na ausência de um reconhecimento explícito da proteção ambiental. E esses corpos de direitos humanos chegaram a um acordo sobre esses dois princípios fundamentais. Chegaram a um acordo de que o dano ambiental, de fato, mina a capacidade de usufruir de uma vasta gama de direitos ambientais. Perícia médica e revisão dos benefícios previdenciários. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na manhã desta segunda-feira. Uma medida provisória editada em janeiro deste ano autorizou o INSS a retomar as perícias médicas especiais para os casos de aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. A intenção é fazer um pente fino nos benefícios concedidos nos últimos anos e que não foram revisados. No debate na Comissão de Direitos Humanos, representantes de trabalhadores da área social do INSS criticaram a MP e outras medidas adotadas pelo governo que, segundo eles, estão dificultando a garantia de direitos aos trabalhadores. O que queremos é poder atender os nossos usuários cotidianamente com o respeito que ele merece.
não vê-los, né, como tenta muitas vezes acontecer na instituição, um viés de ver o usuário não como cidadão de direitos, mas aquele que está indo lá para simular na perícia médica, para mentir na hora que vai compor o grupo familiar do BPC. Muito antes dessa revisão ser iniciada, o governo já estimava a economia. Que tipo de política que estima quanto é que vai se reduzir antes de fazer essa revisão? E como que se constrói esse mecanismo dentro com uma bonificação para a perícia médica por essas revisões, perícias que na sua maioria são realizadas dentro do horário de trabalho, acumulando o valor já recebido de salário, então que beira a imoralidade. Os participantes também ressaltaram a falta de pessoal para atender a demanda, um quadro que pode se agravar ainda mais. Segundo o estudo do TCU, hoje quase metade dos funcionários do INSS estão aptos a se aposentar. Metade hoje do quadro do INSS está em abono permanência, que não se aposenta por causa das perdas salariais que vai ter. Porque grande parte do seu salário é vinculado à produtividade. E quando ele se aposenta, ele perde essa produtividade. Ter condições éticas e técnicas para desenvolver o nosso trabalho é fundamentalmente impactar de modo positivo a qualidade do serviço que nós estamos prestando. E se o cidadão estava no benefício, é porque alguém deu para ele esse direito. Inclusive aposentar ele por invalidez. Ele vai ser penalizado, ele tem como retornar para o mercado de trabalho, numa época que tem 15 milhões de desempregados, não tem. Então tem que ver qual é que é o caminho da justiça e da verdade. Se alguém fez picaretagem ou malandragem, bom, que vai responder pelo que fez, seja quem for. Agora não pode, de forma desorganizada e irresponsável, estar jogando a sarjeta milhares e milhares de vidas. Atualmente, apenas 2 crimes não têm prazo de prescrição pela lei brasileira: o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Ou seja, em no máximo 20 anos, o direito de julgar e punir qualquer outro crime acaba. Mas uma proposta já aprovada em primeiro turno no Senado pretende mudar a Constituição para tornar o estupro imprescritível. Isso porque vítimas desse tipo de violência muitas vezes levam uma vida inteira para admitir e serem capazes de denunciar o que sofreram, especialmente quando a agressão acontece por parte de pessoas amigas ou de dentro da própria família. É um grande engano achar que só aquele estupro na calada da madrugada, com uma arma na cabeça ou com uma faca no pescoço, é que se configura um estupro. Eu tinha 17 anos quando eu fui estuprada. Eu me lembro de flashes desse momento que eu já estava praticamente inconsciente, desse menino tentando me beijar, enfim. Eu era virgem na época e no dia seguinte eu acordei sangrando. Então eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu me lembro da ação, me lembro da conversa, mas me lembro que depois eu me levava para tomar um banho, mas eu não sabia o que era direito. Mas isso eu fui percebendo, aprendendo aos poucos e vi que aquilo era muito errado. Aí depois ela falou... Eu acho que eu devia ter por volta de 7, 8 anos de idade. E isso não aconteceu uma vez, foi mais de uma vez. Quando ela sofre essa violência, a primeira coisa que lhe ocorre é um sentimento de muita culpa. Ela se pergunta o que ela fez, o que ela deveria ter feito, o que ela não deveria ter feito. Demanda todo um trabalho interno de admitir que a culpa não foi sua, de que algo aconteceu, para conseguir nomear, para conseguir chegar até uma instância de dizer e querendo denunciar. Durante 20 anos isso ficou apagado na minha cabeça porque pensei que tivesse resolvido. Mas conforme minha vida foi passando, eu vi que a vida em si foi embolando por conta de uma questão não resolvida. Algumas mulheres enlouquecem, algumas mulheres não conseguem nunca mais retomar uma vida sexual prazerosa, ativa, segura. Você esquece o fato, mas as sensações não. A sensação de abuso, de desrespeito, de ser enganado,
de você ter de você ter uma pessoa que você até confia e depois você não confia, então você passa a não confiar em absolutamente mais ninguém. O crime de estupro, segundo estudos, é o que tem mais subnotificação. Significa que não estão registrados. No Brasil se fala em 45 mil estupros por ano, mas o próprio IPEA diz que esse número pode chegar a 500 mil de estupros. O caso de estupro é um crime que ele é velado, ele é escondido, leva-se anos normalmente para a vítima romper o ciclo que normalmente inclusive é familiar dentro de casa, aliada ao fato da vítima levar anos também para resolver um problema psicológico, ter a coragem de denunciar. Às vezes um caso que é noticiado, muito grave, que causa comoção pública, é o botãozinho que faz com que ela desperte e diga: eu hoje decidi que eu vou reportar o que aconteceu comigo. Então, você colocar um lapso temporal nessa decisão dessas vítimas e que envolve tantos sentimentos, é impróprio. É uma marca que vai ficar para o resto da vida. Então, por que não permitir que essa mulher, conseguindo lidar com isso, na medida do desejo dela, ela possa buscar seus direitos judicialmente? Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e fique agora com a sessão plenária desta segunda-feira. Acompanhe. Ele esperou, né? Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.